E aí galera, beleza? Eu acabei de fazer um trabalho aqui sobre, na verdade, uma resenha crítica para um colega remunerado, tá? Eu faço atividades para a galera da faculdade. É uma resenha crítica sobre o caso Rosa Peral. Eu não fazia ideia, mas um colega me contatou, se paga bem que mal tem, né? Então fiz. Pedi a Isa para fazer uma leitura crítica. É sempre importante, após a elaboração do trabalho, eu particularmente faço isso. Deixo de molho o trabalho, pego ele depois de algumas horas, faço uma releitura, ou senão peço alguém de fora para fazer uma leitura. Nesse caso, a Isa me ajuda muito. Isa, muito obrigado. Ela fez uma leitura crítica e a partir daí me auxiliou nos auxílios, ou me auxiliou na retificação do que fosse necessário. Enfim, aqui agora eu estou fazendo uma leitura, então vamos nessa. Na atualidade, muito se tem publicado e discutido em mídias e sítios virtuais sobre fatídico caso envolvendo Rosa Peral. Como todo processo criminal, o caso envolve controvérsias e inúmeras versões e perspectivas sobre os fatos. É relevante salientar que este caso faz sentido e significado à máxima que paira no contexto jurídico criminal. Dentre elas, temos a máxima do memorável doutor Heráclito Fontoura Sobral Pinto: a advocacia não é profissão para covardes. Encarada a temática proposta com o olhar do operador do direito, verifica-se que cabe à função da defesa, que consiste em ser, ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais, como disse outrora Rui Barbosa. Um desafio que envolve a advocacia de sangue, onde diversas frentes a compõem: o judiciário, a mídia, a sociedade. Importante citar que separar o cliente dos fatos é de extrema importância. Como operador de direito, o advogado está no tribunal da mídia ou do judiciário defendendo direitos do patrocinado e não defendendo os fatos praticados por este. Ao operador de direito cabe defender os direitos humanos. Neste sentido, o caso em questão aborda um dos crimes mais notórios e polêmicos da história contemporânea da Espanha. Dentro da narrativa criminal, temos o suposto triângulo amoroso envolvendo membros da Polícia Municipal Espanhola. Neste diapasão, ou neste ângulo, como ensinado, triângulo amoroso é causa bem comum de grandes tragédias, como assegurou em palestra publicizada em seu canal Confraria Criminal, o abrangendo neste ângulo, como ensinado por Zanoni Júnior, pelo mestre Zanoni Júnior. Neste ângulo, como ensinado pelo mestre Zanoni Júnior, triângulo amoroso é causa bem comum de grandes tragédias, como assegurou em palestra publicitária em seu canal Confraria Criminal, abrangendo, tendo como temática. É isso, velho. Às vezes você elabora um texto ou qualquer tipo de dissertação e toda leitura que você faz, você acaba fazendo adequações, né? Então, aqui não está sendo diferente. Vamos lá. Neste ângulo, como ensinado pelo mestre Zanoni Júnior, triângulo amoroso é causa bem comum de grandes tragédias, como assegurou em palestra publicidade de seu canal Confraria Criminal, tendo como temática, palestra esta, tendo como temática os desafios da advocacia criminal, ministrada pelo advogado e professor já citado, Zanoni Júnior. O caso em Baila comoveu a Espanha em 2017. No final do ano passado, passou a ganhar destaque na plataforma Netflix. Não é à toa que está sendo objeto de trabalho da disciplina em questão. O assassinato de Pérez Rodrigues se tornou o enfoque de uma série fictícia e de um documentário. Na série intitulada Corpo em Chamas, alcançou o top 10 séries mais assistidas pelos espectadores brasileiros do streaming.
Ao abrir a plataforma, ratifica-se esta informação. A série mistura fatos e elementos fictícios ao recontar a extraordinária história por trás da descoberta de um carro incendiado que abrigava um corpo em seu interior. Ainda sobre o caso em tela, nota-se que de um lado temos a guarda urbana, Rosa Peral, leia-se figura central do fúnebre caso. Do outro lado temos o seu suposto amante, coautor do crime, Alberto Alves Lopes, e como vítima desta trama real e com fins trágicos temos seu parceiro à época dos fatos, Pedro Rodrigues. Também policial. Os fatos que circundam a tragédia envolvem um complexo triângulo amoroso que culminou neste drama, após restos carbonizados do policial Pedro serem encontrados entre os destroços de um carro em Barcelona. O descobrimento dos fatos se tornou um tema de matéria em O descobrimento dos fatos se torna um tema de matéria em diversos sites. O descobrimento dos fatos se torna um tema de matéria em diversos. Se torna tema de matéria em diversos sites e conversa popular. O descobrimento dos fatos se torna tema de matéria em diversos sites e conversa popular, especialmente quando a investigação desvenda uma teia de relações tóxicas, mentiras, violência e escândalos sexuais envolvendo Pedro, vítima, e outras duas pessoas da polícia. Rosa, autora, e seu ex-namorado Alberto, coautor. À medida que as investigações progrediam, as autoridades expuseram um complexo triângulo amoroso envolvendo Rosa Peral, namorada de Pedro Rodrigues, e Alberto Lopes, seu amante. Segundo informações do site É o País, o relacionamento enfrentou turbulências quando Rosa teve o caso fora do casamento com um subinspetor chamado Oscar, ambos pertencentes à Polícia Urbana de Barcelona, polícia local. Após o término do caso com o amante, este invadiu um e-mail de Rosa, enviando fotos explícitas a todos os colegas da Polícia Municipal espanhola. Tipo penal este que em nosso ordenamento jurídico pátrio está presente no artigo 208-C. Leia-se: divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, objetivando memorização, citos. Oferecer, artigo 208-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicizar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema informático ou telemático, fotografia, vídeo ou registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou faça apologia ou induza a sua prática, ou sem consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, reclusão de 1 a 5 anos, se o fato constitui crime mais grave. Apesar de o casal ter 2 filhas, tentaram superar esse episódio traumático, mas Rosa descreveu o relacionamento como tóxico. Ainda casada com Rubio, Rosa se envolveu com Alberto Lopes, seu colega de patrulha. Romance desmedido, que mais tarde culminaria no caso objeto de análise. O que começou com um caso extraconjugal evoluiu para um romance. Segundo relatos obtidos no site supramencionado, embora Albert não conseguisse comprometer-se totalmente com Rosa e suas filhas, após separar-se de Rubio, Rosa conheceu Pedro Rodrigues, mais tarde vítima do crime praticado por Rosa e Albert, que estava disposto a construir um relacionamento sólido. Peraí, tá confuso aqui. Após separar-se de Rubio, Rosa conheceu Pedro Rodrigues, mais tarde vítima do crime praticado por Rosa e Albert, que, à época, estava disposto a construir um relacionamento sólido com Rosa. Vamos lá. Apesar de o casal ter 2 filhas, tentaram superar esse episódio traumático, mas Rosa descreveu o relacionamento como tóxico. Ainda casado com Rubio, Rosa se envolveu com Albert Lopes, seu colega de patrulha. Romance desmedido que mais tarde culminaria em um caso objeto de análise. O que começou com um caso extraconjugal evoluiu para um romance, segundo relatos obtidos no site supramencionado, embora Albert não conseguisse comprometer-se totalmente com Rosa e suas filhas. Após separar-se de Rubio, Rosa conheceu Pedro Rodrigues, mais tarde vítima do crime praticado por Rosa e Albert, que, à época dos fatos, estava disposto a construir um relacionamento sólido com Rosa. Além de ter um ótimo relacionamento com Rosa, Pedro
Após separar-se de Rosa, conheceu Pedro Rodrigues. Beleza. Mais tarde, vítima do crime praticado por Rosa e Albert, que à época dos fatos estava... Pedro, à época dos fatos, estava disposto a construir um relacionamento sólido com Rosa. Além de ter um ótimo relacionamento com Rosa, Pedro, vítima do triângulo amoroso, também se dedicava às filhas. Segundo o The Cinemaholic, ele chegou a pedi-la em casamento. Contudo, tudo alterou drasticamente em maio de 2017, quando o corpo carbonizado de Pedro Rodrigues foi descoberto. Durante as investigações, veio à tona que Rosa e Albert reacenderam seu relacionamento. Rosa declarou que agiu assim, preocupada com o que seu ex-amante poderia fazer de prejudicar as filhas dela. No entanto, sua posição ficou fragilizada quando descobriram que ela nunca deixara de se comunicar com Albert. Nunca deixaram de se comunicar, e que Albert lhe deu um anel e que levantou ainda mais suspeitas sobre seu envolvimento no caso. Segundo o relato de Rosa Peral, em 2 de maio de 2017, ela teve uma discussão intensa com Pedro, seu parceiro à época, que acabou deixando a residência, marcando o último contato entre eles. Rosa afirmou também que Albert, seu amante, chegou furioso à sua casa e a forçou a usar o carro de Pedro e dirigir. Então, nas margens da represa Foix, ele teria incendiado o veículo, fazendo com que ela fugisse do local. Albert a alcançou e a coagiu a entrar no carro, ameaçando a vida das suas filhas. A versão de Albert, o amante, no entanto, difere substancialmente. Ele afirmou que Rosa colocou o corpo de Pedro no carro e pediu sua ajuda para incendiar o veículo. No entanto, a versão adotada pelo Ministério Público, que levou à condenação de ambos pelo crime, alega que eles conspiraram para tirar a vida de Pedro. Segundo essa versão, Rosa teria dopado o namorado enquanto Albert teria transportado o corpo até o carro. Convém mencionar que, no caso objeto de resenha crítica, o Ministério Público é titulado ação penal. Neste caso eu coloquei, né? Então eu vou substituir por nesse cenário, ou neste diapasão, ou neste contexto, ou neste ângulo. O país da rainha, e aqui eu usei o país da rainha como sinônimo de França, né? Esse cenário. O país da rainha, supostamente, assim como no Brasil, fundamentadamente nos artigos 121 da Constituição Federal, fundamentadamente nos artigos 121 da Constituição, artigo 100 do Código Penal e artigo 24 do Código Processual Penal. Neste cenário, o país da rainha, supostamente, assim como no Brasil, fundamentadamente nos artigos 121 da Constituição Federal, artigo 100 do Código Penal e artigo 24 do Código Processual, tem o Ministério Público como o titular da ação penal, respectivamente. Aí eu citei os artigos da Constituição, né? Artigo 129, são funções institucionais do Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes, promover o inquérito civil, promover a ação de constitucionalidade, expedir notificações dos procedimentos administrativos, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, requisitar diligências investigatórias, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatíveis com sua finalidade. Aí citei respectivamente, então citei a Constituição. E aqui eu fiz a citação da legislação, isto é, a Constituição, o Código Penal e o Código Processual Penal, de acordo com a pirâmide de Kelsey, né? Segundo a pirâmide de Kelsey, o topo é a Constituição, aí logo em seguida vem as outras legislações, né? Infraconstitucionais, extravagantes, etc. Citei aqui o Código Penal, da ação penal, a ação pública e de iniciativa privada. A ação penal é pública, salvo quando ela expressamente declara a privativa do ofendido. Aí o artigo 100, parágrafo 1. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando ela exigir de representação do ofendido ou de representação do Ministro da Justiça. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido, ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Aí citei também, acho que não tá legal e
Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá quando ela exigir de requisição do Ministério da Justiça. Ainda sobre a protagonista, quando presa, Rosa negou qualquer conspiração para tirar a vida de seu namorado, argumentando que agiu por medo do que seu amante poderia fazer às suas filhas. No entanto, certas lacunas em seu relato chamaram a atenção. Uma delas diz respeito à demora de mais de 10 dias para colaborar com as autoridades. Além disso, como já mencionado, o fato de ela nunca ter interrompido a comunicação com o Albert não favoreceu sua versão. Em 2020, Rosa Peral foi condenada a 25 anos de prisão, enquanto Albert Lopes recebeu uma pena de 20 anos. Nesse sentido, eles foram ordenados a pagar uma indenização de 885 mil euros à família de Pedro. A sentença de Rosa foi objeto de recurso no Tribunal Superior da Catalunha e no Supremo Tribunal, mas permaneceu inalterada, o que certamente não ocorreria no Brasil, onde a insegurança jurídica reina. Atualmente, Rosa está detida na penitenciária. Porra, cadê o nome da penitenciária, velho? Vou botar um nome aleatório aqui. Penitenciária. Atualmente Rosa está detida na penitenciária. Não vou buscar essa informação, eu acho que é irrelevante. O nome da penitenciária. Porra, a colega nem me pagou isso tudo, pediu desconto. Como fonte de informação, além da série, detalhes sobre o caso também podem ser explorados no documentário Caso Rosa Peral, disponível na Netflix. Como fonte de informação, além da série, detalhes sobre o caso também podem ser explorados no documentário Caso, abre aspas, o Caso Rosa Peral, disponível na Netflix. Sites como É o País, Terra, dentre outros, também contém muitas informações sobre essa triste história. Vou colocar sobre este fatídico crime, é melhor. Sobre este fatídico crime que envolve essa triste história. Isso aqui é um recurso linguístico que você pode usar em TCC, por exemplo. TCC, em regra, a gente tem que, entre aspas, encher linguiça. Ou seja, você precisa mostrar que você sabe, né? Então você precisa demonstrar, vomitar conhecimento, referências, fazer intertextualidade. Já na prática, o mercado exige completamente diferente. Ele exige o poder de síntese. Então a gente tem que ter aquela capacidade de ter uma informação de forma rápida, trazê-la de forma sintetizada, de uma forma acessível para o nosso suposto cliente ou suposto patrocinado, né? Que no meio jurídico a gente fala isso, patrocinado. Então é muito controverso essa vida universitária, porque a gente aprende, na verdade faz sentido, a gente tem que aprender de fato onde buscar informações, a gente precisa assimilar o máximo de informações possíveis e com base nesse emaranhado de informações, ter a capacidade de síntese, de assimilação, de transformar esse conhecimento em algo acessível para o suposto público-alvo ou qualquer tipo de disposição que houver necessidade durante a trajetória pós-faculdade. Então vamos nessa, vamos continuar aqui. Como fonte de informações, além da série exposta, não preciso citar exposta porque eu já fiz menção anteriormente. Então vamos lá. Como fonte de informação, além da série, detalhes sobre o caso também podem ser explorados no documentário O Caso Rosa Peral, disponível na Netflix. Sites, vou colocar essa no plural, sites como É o País, Terra, entre outros, também contém muitas informações sobre esse fatídico... Caralho, já falei fatídico aqui, né? Tá certo. Contém muitas informações sobre este fatídico crime que envolve essa triste história. Diante dos fatos, o crime reserva diversas opiniões. O crime reserva diversas opiniões. O crime reserva diversas e amplas opiniões.
Dentre algumas garimpadas no portal Cinepop, há quem afirma que o promotor... Pô, velho. Isa leu aqui, mas... encontrando um caso de erro que normalmente acontece quando eu minuto. Há quem afirma que o promotor desse caso simplesmente admite que tirou as conclusões das vozes da cabeça dele. O julgamento, toda uma bagunça, e no fim ela foi condenada por fazer o que os homens fazem abertamente, que é pular cerca em toda e qualquer oportunidade. Há quem afirme também, isso aqui eu acho que eu tenho que colocar entre aspas, há quem afirme que o promotor desse caso simplesmente... Há quem afirme também que o caso da Rosa Peral é tão confuso. Porra, o nome dela é maiúsculo. É tão confuso, mas uma coisa é certa, o julgamento dela foi construído em uma narrativa sexista, onde o promotor pegou todos os casos amorosos dela, antigo, e jogou no tribunal, afirmando ter a ver com o assassinato do namorado dela. Em contrapartida, há quem diga que a Rosa Peral é uma mulher dissimulada, e como é impressionante ver as pessoas pegando mini brechinhas para defender um crime escancarado. Portanto, dentro dos fatos mencionados, nota-se a importância do senso crítico diante de um ato criminal. O pensamento comum é nebuloso e convencional. Vê-se também portanto, diante dos fatos mencionados, nota-se a importância do senso crítico diante de um ato criminal. O pensamento comum é nebuloso, convencional e repleto de preconceitos. Como afirmou o atual ministro e presidente do STF brasileiro, ministro Roberto Barroso, as pessoas têm um mau hábito de pensar que não vão precisar nunca de um advogado criminalista. As pessoas, eu preciso checar essa fonte. Mas uma fala que eu me lembrei aqui agora do ministro Roberto Barroso, onde ele fala sobre isso. Então eu vou pesquisar a fonte, ver a fala específica, trazer essa fala pro texto. Ministro Barroso fala sobre a importância do advogado criminalista. Vamos ver se eu acho aqui. Acho que é essa aqui. Caraca, muito louco, velho. Olhando aqui informações no YouTube, Barroso, que hoje é o ministro, presidente do STF, há anos atrás, ele estava do outro lado do plenário, atuando como advogado. E aí, por questões políticas, o que é legal, está na legislação, a Constituição permite isso, foi recomendado pelo presidente à época, foi aprovado pelo Senado e hoje é ministro do STF. Deixa eu achar aqui a fala. Deixa eu achar aqui. Deixa o Barroso dizer. Em entrevista ao TV Conju, o ministro admira os advogados criminalistas porque algumas pessoas têm a arrogância de dizer que nunca vão precisar ou passar por uma situação em que precise contratar um advogado criminalista. Aqui.
Aí vou citar essa fala para fundamentar a minha ideia. Vamos lá. Em contrapartida, há quem diga que Rosa Peralta é uma das mulheres simuladas e como é impressionante ver as pessoas pegando mini brechinhas para defender um crime escancarado. Portanto, diante dos fatos mencionados, nota-se a importância do senso crítico diante de um ato criminal. O pensamento comum é nebuloso e convencional e repleto de preconceitos, como afirmou o atual ministro e presidente do Supremo do STF brasileiro, ministro Roberto Barroso. Deixa eu ver aqui. Como afirmou o atual ministro e presidente do STF brasileiro, ministro Roberto Barroso, em uma entrevista ao Conjur, como afirmou em uma entrevista à TV Conjur, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que admira os advogados criminalistas, porque algumas pessoas têm a arrogância de dizer que nunca vão precisar ou passar por uma situação em que precise contratar um advogado criminalista. Fecha aspas. Neste cenário, neste diapasão, nota-se a importância do olhar técnico, jurídico para os fatos. Não um olhar emocional, condenatório. Deixa eu ver, peraí. Portanto, diante dos fatos mencionados, nota-se a importância do senso crítico, técnico-jurídico diante de um ato criminal. O pensamento comum é nebuloso, convencional, além de ser repleto de preconceitos. Como afirmou em uma entrevista à TV Conjur, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, admiro os advogados criminalistas, porque algumas pessoas têm a arrogância de dizer que nunca vão precisar ou passar por uma situação em que precise contratar um advogado criminalista. Neste diapasão, nota-se a importância do olhar técnico jurídico para os fatos. Beleza. Vê-se também no contexto do crime em baila, em tese, vê-se também no contexto do crime em tese a seriedade do quarto poder diante de crimes midiáticos. Daí surge o embrião da temática ainda não dominada por mim, denominada direito penal de emergência. Em síntese, não é incomum crimes bárbaros serem objeto de série no país do futebol. Temos, por exemplo, tá confuso aqui. Em síntese, não é incomum eu coloco outro sim, o ademais, não é incomum crimes bárbaros
ser objeto de série. No país de futebol, por exemplo, temos a série documental Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime. Temos também A Menina que Matou os Pais, dentre outras. Por fim, como estudante de Direito, observa o importante papel do futuro operador do direito na garantia do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Cabe a nós, como última fileira, defender direitos perante um tríplice tribunal: mídia, sociedade e justiça. A plenitude de defesa não pode ser abandonada a hipótese nenhuma. A última barreira de fé e fato entre a pena justa e a pena injusta, entre o cárcere e o cidadão inocente, está entre o advogado e seu mister. Evidentemente, nesse caso, o devido processo legal supostamente foi respeitado. Haja vista, houve recurso para outras instâncias. Contudo, a decisão foi mantida. Em conclusão, apresento o seguinte questionamento: a dosimetria da pena. Levando em conta a temática direito penal de emergência, a dosimetria da pena foi levado a efeito o clamor do quarto poder, isto é, a mídia, ou de fato a pena foi balizada às margens da legislação? Eis a questão. Eu não estou achando que esse texto está, nossa, está um pouco confuso, mas vou avisar a colega que está pronto, pedir para ela ler, vamos ver a percepção dela. Se você for pagar algum trabalho, velho, não reclama do preço não, porque na hora que a gente vai corrigir o trabalho, claro que a gente leva em conta a nossa reputação, credibilidade, mas se, velho, você não pagou o valor que é justo, você vai receber um trabalho talvez com 80% da qualidade, não com 100%. Enfim, valeu, fica o registro aí, tamo junto.